Olha! No Estácio que eu ponho a cantar, no Estácio que eu ponho a cantar. Hopuki alekatsore, Hopuki alekatsore. Hopuki alekatsore, Hopuki alekatsore. Xandeinha, xarrenta, xandeinha, xarrenta. Die pupe, tu mame pó, die pupe, tu mame pó. Ela janka te leu porque eu petar, janka te leu porque eu petar. Oi, está! O Puri tá aqui! Eu vi Puri por lá. Vejam que modação é essa que o Puri prendeu cantar. Sobe serra, desce serra, de Olá de Taquara, de Machoxia, de Machuá, de Tanguarina, de Tanguatá, é Puri por lá no Estácio. Vinha vindo de bem longe, no lombo do Piriá. Sobe serra, desce serra, Viola de Taquara, de Machoxia, de Machuá, de Tanguarina, de Tanguatá, é que eu vi Puri por lá. No berço do samba, o Puri também canta. Sambi, 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 sambo. Sambi, 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 sambo. Salve, Estácio! Hopuki alekatsore! Bravo! Que maravilha! Tauá Puri. Não tem início melhor do que essa imersão na cultura Puri, na música, né? Aqui no Estácio. Que bom! Chutei. Que maravilha! Bem-vindas, Klengol, chutei. Vem cá bem. Olha que lindo! Klengol, chutei. É a língua Puri. Puri. Língua Puri. Klengol quer dizer vem cá. Chutei, bom. Então, Klengol, bom. Nossa. Bom coiar. Bom coiar de bom falar com você. Nossa. A coiar de chutei, bom. OP, o sol, né? Essa maravilha, né? Então nós saudamos o sol assim. Hotuli ope, Omi de pretoma britito aimi. Hotuli ope, Omi de pretoma britito aimi. Hotuli ope, Omi de pretoma britito aimi. Vini jora orai, é o vento. Vini jora opoquá, é o vento. Vini jora orai, Aripa, vai longe. Onlê é o nosso ar. Que aula! Nossa. Que aula! Em meia natureza. Lindo! Na praça. Do Estácio. Do Estácio. Estácio, natureza do Rio de Janeiro, Sim. dentro da nossa cidade, e essa beleza que a gente recebe de presente, Não, né, isso Ale? é nossa. A praça é do povo, né? Por isso que nós falamos, a praça é do povo. A praça precisa ser ocupada pelo povo, né? Precisa estar aqui, né? A gente precisa fazer esse movimento de ter um espaço cultural no Estácio, da gente ter as crianças, as pessoas aqui frequentando, conhecendo esse espaço, que é um espaço nosso, né? Onde o pessoal, aos dias de domingo,
soltam pipas, então tem campeonato de pipa aqui aos domingos, né? E nós estamos aqui no Estácio, então o Museu da Cultura Puri está aqui no Estácio, então nós fomos trazidos para cá. Se há um sentido, movimento o Estácio, né? Então nós estamos aqui para mostrar a nossa cultura Puri e a nossa cultura indígena de vários outros povos que estão presentes na nossa caminhada, né? E aí eu fico muito feliz porque essa conversa com o Randan, né? E a gente fica marcando, a gente encontrar, produzir alguma coisa, e ele provocar, dá lá, tem que gravar. Tô aqui, Randan, um abração para você. Tsatê, Randan, irmão Randan, irmão Natamate, né? Bem viver, né? Bem viver, né? Irmão do bem viver. Tem um trabalho muito bonito, muito interessante, que eu admiro muito, né? Respeito muito, que uma alegria, uma força. Emanar esse bem, né? Exatamente. E Randan tá no nosso canal, viu, gente? Sim. A gente vai deixar o link aí, precisa assistir o vídeo do Randan, que ficou belíssimo. Dauá, fala pra gente, pro nosso público, quem são, o que é a etnia Puri no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro? Tá, a etnia Puri é o povo que vive na mata, né, na floresta, né? Então nós temos aqui Floresta da Tijuca, olha só, ali naquele cantinho vai dar para você ver um pouquinho do maciço, né? Olha lá. Assim, a pontinha. Certo, aquela pontinha, né? Então, e aí esse maciço, o nosso povo sempre foi o povo que viveu na mata, na floresta, né? Contando a história da mata, da floresta que está ligada à terra. Então, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, né? E em alguns outros recantos. Então é o povo da mata que vive nas montanhas, e aí você vão ter outros povos que vivem na beira do mar e o povo da montanha, né? O Puri é esse povo. No Rio de Janeiro, né, vai vir com esse processo migratório, né, de Minas Gerais, que o povo foi vindo para cá, foi sendo empurrado para cá, foi sendo exportado para cá, né? E aí o povo teve que vir para cá. E geralmente a maioria fica justamente nas áreas mais retiradas, Nova Iguaçu, Xerém, Alto da Tijuca, né? Sempre nos recantos assim, bem distantes, né? E muitas das vezes poucos chegam muito aqui no centro da cidade, né? Puri é muito na dele, né? Fica sempre quietinho. Na dele, quietinho, né? E aí fica bem lá, né? Então, no Rio de Janeiro, nós começamos a fazer esse movimento, né? De reunir, eu vim fazer parte do movimento indígena, né? E aí, quando lá na aldeia Maracanã, né, o pessoal falou, mas Puri não existe, aí você tem que buscar o Puri, você tem que juntar o Puri, e aí vamos lá em Minas Gerais, encontrar os Puri, juntar, fazer a juntação, né? E aí eu tô nesse ajuntamento. Tô nesse ajuntamento aí. Conectar essas tramas, né, que estão espalhadas. Pois é, né, essas histórias que não foram contadas, essas histórias que foram escondidas, né? E a gente precisa contar hoje, né? Que foram histórias que foram invisibilizadas, né? E que os mais velhos sempre falavam que nós precisávamos contar essas histórias. E aí, como contar essa história foi justamente, aí eu vou a Minas, e aí lá em Minas, o Jurandir Puri me ensina a primeira música, né? Que eu passo a cantar na língua Puri, que é... Hopuki ele katsure, Xambeinha, charrenta, dia pupe, tumame pó, dia pupe, tumame pó, enejan catileu, porque eu petara, enejan catileu, porque eu petara. Hopuki ele katsure, Xambeinha, charrenta, dia pupe, tumame pó, dia pupe, tumame pó, enejan catileu, porque eu petara, enejan catileu, porque eu petara.
Essa é da dança dos puri, né? Que o povo canta e que faz uma dança, reúne o povo para dançar, né? Que é a dança dos puri, né? Com arco, flecha, com pulados, né? Com saracoteios, né? Então tem muito disso, né? E é uma dança festiva? É uma dança festiva. Aí eu fiz Robogure Itanaji, Robogure Itanaji, Guaxantie, 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 Guaxantie. E essa é a música da Vitória dos Puri, né? Nossa, que linda! Que foi Jurandir que trouxe. Esse texto foi registrado no período de 1800. E aí eu tive que estudar teatro, tive que fazer o curso de contador de histórias, né? Tive que produzir os primeiros textos que o Jorge Leite, né? Produziu, me ajudou a montar os textos em Puri, para encenar, para criar essa trama, né? Essa trama. Beleza? E aí, dá um quarto. Falei igualzinho agora indígena, não falei não? Falou. Vamos fazer um passeio aqui entre essas árvores, vamos embora? Olha, e assim fala pra mim, a vida vai nos levando, né? Caminhando entre as árvores, andando por esse largo, vendo as belezuras que essas árvores bonitas, que, por exemplo, pode virar um banco, né? Pode virar um cenário, né? E o vento, vinichora, o vento soprando, né? E a gente pode ir fazendo isso, né? Andando e conversando, tocando, né? Mostrando essas coisas, essas maravilhas, né? Do Estácio, né? Que é justamente sobre isso que nós precisamos falar, ver, né? Essas coisas bonitas que são escondidas, né? São guardadas, né? Da gente, e a gente vem e saúda esse coqueiro, né? Saúda essa mata, saúda o sol, saúda a terra, a juventude que vem brincar, né? Essa liberdade. Porque afinal de contas o Puri é livre, sempre esteve livre, né? Então, falar sobre a nossa vida é a gente falar sobre como o Puri hoje está aqui, ó, né? Ali, ó, com os carros passando, né? Num grande centro, no Rio de Janeiro, contando uma história que foi uma história escondida, que foi uma história que foi abafada, né? As histórias indígenas que foram abafadas. Quantos povos passaram por aqui? O mar vinha até aqui próximo, né? E aí, quantos povos passaram? Quantos povos viveram aqui? Então, saudar também a todos esses povos, né? Que vieram para cá, para o São Carlos, que vieram para cá, para o Rio de Janeiro, que aqui aportaram, que aqui encontraram o acolhimento dos povos indígenas, né? Que aqui viveram, que se alimentaram dessas árvores frutíferas que existem aqui na região, né? Os pássaros que aqui habitam essa terra, essa beleza, né? Que está escondida, né? E que é escondida, né? Então, nós já viemos daquela juventude, né? Do que é proibido proibir, né? Proibir por quê, né? Então, é justamente falar dessa história. E falar do Puri hoje é falar dessa coisa que vem da terra nossa, né? E que depois de escondido no meio do mato, ele pode sair e falar, porque hoje nós estudamos, nos formando, hoje nós temos o Levi Puri, que é professor, hoje nós temos a Rayal, que é advogada, hoje nós temos a Maru, que estuda, né? Hoje nós temos as nossas crianças que brincam, né? Nós atendemos aqui as escolas, as creches aqui do São Carlos, quer dizer, e aberto para nós estarmos vivendo o dia de hoje. Hoje é o dia, né? Miti é hoje,
hoje que é importante, né? E é celebrar isso, né? Reencontrar os amigos, reencontrar a vida, a nossa vida, que foi negada aos nossos antepassados, aos nossos avós, que tiveram que viver ali trabalhando, sob o jugo de trabalho, filho, casa, responsabilidade, mas que essas mulheres guerreiras fizeram com que aquela nossa história possa ser hoje contada, né, aqui, né? Então, agradeço a minha querida avó Antônia, a minha bisavó, que eu não sei o nome, né? E como eu, tantos outros podem dizer isso, né? Que não sabia do nome delas, do nome deles também, né? Então, a gente sabe que hoje nós podemos contar essa história aqui. Maravilha, né? E por isso que a gente está aqui com Causos em Prosa, para compartilhar com o nosso público sobre a etnia. Se eu estiver errado, me corrija. Isso, Puri. Para quem não conhece, vai passar a conhecer agora aquilo que a gente não encontra nos livros, né? E não tem as respostas facilmente encontradas, né? E nós somos essa mistura, sim, não é, Dauá? O povo brasileiro é uma mistura muito grande, muito rica. E essa mistura ela vai se dar nesse processo de caminhar, né? É andante. Nós estamos andando, né? Então, você fica um tempo aqui, nesse lado que tem o alimento, acabou o alimento aqui, você vai para o outro lado. O Puri vivia assim, né? Hoje, nós vivemos em outra condição. Mas contar essa história dos antigos é compreender, né, o respeito que o Puri tinha pela natureza, pelo sol, pela terra, pelas coisas da terra, né? Pela noite, pelo momento de dormir, de descansar, né? Andante, continuam andando, e eles continuam andando. E eles sabem muito mais do que nós, né? Muito mais. Fala pra gente, Dauá, sobre esse seu trabalho, essa sua entrega em reunir, né, fazer um pouquinho de cada história, uma grande história, um grande registro de memória. Como é que está sendo o seu trabalho hoje? Fala para o nosso público. Sim, olha, foi primeiro um grande desafio, né? Porque você vai encontrar esses elementos do escondimento, do apagamento, né? E das proibições que foram ao longo do tempo. Então, chegar até o momento das pessoas estarem contando as suas histórias foi bastante difícil, né? E aí essas histórias aparecerem, as histórias começam a surgir, mas ao longo do tempo nós fomos encontrando lá em Minas Gerais, aí seu Neném, Bibim, Jurandir começaram a contar, e aí outros começaram a contar, né? E nós vamos ter uma dificuldade muito grande que com essa proibição, né? Nós tivemos a coisa do amordaçamento, né? Não, você não pode falar. Então, para você chegar e conversar com uma pessoa, né? É preciso que tenha todo um momento. Então, às vezes, você pode levar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, até um dia que você fala alguma coisa e é aquele dia que a mente acessa aquele campo, né? E começa a contar. Ah, minha avó fazia um chá. Ah, meu pai fazia isso. Meu pai jogava isso. Tinha uma viola. Aí você mostra, eu lembro que ele fazia uma viola. Sabe? Então, na realidade, é dar tempo a essa memória, né? Sim. Eu acho que é preciso muita paciência, para a gente poder estar reunindo, né? E ao longo do tempo, aí espontaneamente, quer dizer, quando você já vai estando envolvido, né, 24 horas, 48 horas por dia dentro dessas histórias, você chega e as pessoas já vão jogando logo. Não, mas eu venho aqui tanto tempo, não, a pessoa não conta, e você chegou, a pessoa... Mas é a coisa do processo mesmo, sim, da gente, né? E essas pessoas mais antigas, né, o acesso a elas, muitas, infelizmente, não estão mais aqui para contar, né, a sua história, mas ainda tem pessoas que estão aí
né? Mais velhas, sábias, e que acessar essas memórias deve ter um grau de dificuldade, tanto para você como para elas, né? Uma questão cultural de amordaçamento, como você disse. E aí eu tenho um cuidado, né? Eu digo, não, fala quando der, eu vou cantar um negócio aqui, aí você começa a cantar, você começa a contar uma coisa, eu lembro disso, né? Quer dizer, então você vai começando a fazer um trabalho de recuperação dessa memória, né? Sim. De descontração, que a pessoa vai começando a se soltar, né? Vai ganhando confiança, né? Então vou falar daquela história lá do pescador. Meu avô pescava na beira do rio, o outro plantava mandioca, enfim. E aí você vai reunindo, né? Porque eu vou partir de um elemento só, né? De uma história, né? Das minhas avós, que minha bisavó que não viu meu avô nascer, viu meu avô nascer, mas não viu ele criar, não viu ele formar, então fugiu para o mato, nunca mais veio. Da outra minha bisavó que vivia amordaçada, vivia amarrada na fazenda. Quer dizer, eu vou sair desses dois pontos para ir permeando e encontrar essa outra história, né? E hoje tem puri até na Austrália, Genebra. Tá espalhado. E começa a sair puri de todo quanto é lado, né? Que surjam mais puris. E que outras pessoas também de outros povos, porque na realidade, quando a gente propõe o meu trabalho de TCC na universidade, né, que eu formei em 2017, em Educação do Campo, eu vou falar cultura indígena da região Sudeste, os puri, memória e guarda, né? Quer dizer, eu vou falar de cultura indígena da região Sudeste. Por que eu vou falar? Porque foi apagada, porque foi invisibilizada, porque foi esquecida. Então, na realidade, quando a gente propõe esse texto, cultura indígena da região Sudeste. Então, eu estou falando de cultura indígena da região Sudeste, né? Que tem muitos outros povos, tem Guaianá, tem Coropó, tem Coroado, tem Tupinambá, tem Cariri, tem Potiguara, tem tantos outros povos que vieram para cá e tantos outros que sucumbiram ao longo da história, né? Sim, então, são muitas etnias. Puri falando dos outros. De todos os outros. Dos outros puri, dos outros que não são puri, de todos aqueles que queiram ser. Hoje, poder chegar e mostrar a sua história, né? O puri, então, me corrija se eu estiver errada, ele é especificamente Sudeste, Rio de Janeiro ou não? Não, na realidade não existia Rio de Janeiro, né? O povo vivia, não tinha delimitação de espaços, né? Sim. Um povo de mata, de floresta, né? Então ele percorria, ele podia estar aqui, ele podia estar em Goiás, ele podia estar numa qualquer lugar. Qualquer lugar. Divisa. Não, sim. Né? A história dos povos são muito antigas, né? Com aí a delimitação, então tem todo o processo histórico, né? Só que a nossa visão hoje é daqui, é dali, é de lá, não, sabe? Não tem essa caixinha fechada, não, né? Não tem. Sim. Eles andavam há milênios, né? Os povos indígenas andavam há milênios por toda essa vastidão de continente, atravessavam o oceano, ia para lá, ia para cá. Então não tinha barreiras. Não tinha barreiras, exatamente. É porque o que é passado assim pra gente nos livros, e até acho de uma forma errônea pela mídia, as concentrações de etnias em regiões do Brasil, né? Você vai ter a partir da colonização, né? Porque você acaba com a mata, você invade e você vai, como diz, você vai colocando nas caixinhas. Quer dizer, você vai cercando o povo e vai espremendo o povo. Né? E o povo vai ficando espremido, aí você não tem, né? Como você tem hoje o Parque do Xingu, né? Maior concentração. Cara, ali tem indígenas que vieram de vários locais, que estão tentando voltar para a sua origem, sabe? Então, essa ideia de você ter uma concentração, ou tem que ficar aqui, não, cara, tudo isso era indígena, sabe? Tudo isso é indígena.
Aí você traz um indígena lá do meio do mato, lá da beira do rio, chega aqui, salta com ele aqui do metrô, entra ali, ele vai chegar aqui, eu quero voltar, sabe? Porque é um choque isso para ele, né? Então, quer dizer, a nossa função, o nosso trabalho é de divulgar, né? É justamente mostrar que não existiam essas barreiras, foram criadas essas barreiras. E hoje, quando nós pensamos, até no sentido de formação, é preciso que nós entendamos, né? É de onde? Bom, de onde é aquela coisa, é de onde, de lá onde, lá, sabe? Então, é muito genérico, né? Não, porque você não é daqui, você é de lá, ou de lá não pode vir para cá, não existia isso. Sim. Só ia existir, acontecer quando um povo encontrava com outro que não se dava bem, não se entendia. Então a divisão era o rio, a divisão era o morro, então eu ficava aqui. Então já existiam, talvez, né, em alguns casos, algumas delimitações de áreas que eles mesmos definiam entre eles, né? Aí depois é que vem a delimitação de áreas pelo europeu, né? Institucional, dizer, a terra é nossa, né? A terra é nossa, então você não pode ficar, daqui para cá você não pode fazer, que é a criação das cercas, né? Sim. Ó, delimitação, tratado de Tordesilhas, coisa e tal, bababá, então você não pode ir para lá é de tal, dá para cá de tal. Não. Tem isso. A luta hoje do movimento indígena é justamente isso, né? Esse reconhecimento se dá em função de entender que tudo é, né? E aonde estiver né? Então você não pode dizer você não é indígena porque você não está lá. Não, aonde ele estiver, ele é indígena. Aonde estiver. Ou vice-versa seria um caso, né? Você não deixa de ser por estar em um lugar X. Então eu tô aqui, então eu tô. É minha terra, é meu lugar, aqui é minha aldeia. Sim. Sabe? Minha aldeia é aqui, né? Eu tô aqui. A hora que eu sair daqui, lá vai ser. E vai continuar sendo o mesmo Dauá. Não é? O Puri. O Puri. O Pataxó. Ou Tupinambá, ou Cariri, ou Funiô, né? Ou Tupinambá, ou então Fucaxó, quer dizer, Guaianá, enfim, tá? Eu acho que o nosso trabalho é justamente nesse sentido, né? De fazer reaver, refletir, é melhor, né? Refletir que antes era tudo, hoje é nada, mas nós somos o todo. Maravilhoso. Que delícia. Muito bom. E a gente está aqui chegando no Museu Puri. Opa! Chutei o pé. Seja bem-vinda. Olha, gente, chegamos aqui na Associação Indígena Aldeia Maracanã, mas no Museu da Cultura Puri. Da Cultura Puri. Olha aqui. Que legal esse espaço. A gente tá, Levi, no Estácio ainda, né? Estácio. No Estácio. Fala um pouquinho desse espaço para o nosso público, da importância. Dava para falar mais para você, esse é o Museu da Cultura Puri, né? Como ele falou, a gente está em todos os espaços, é um espaço também nosso, onde isso aqui vai ser um processo, acho que deu não, corta depois, processo importante da nossa existência, dos nossos saberes, das nossas histórias e memórias. Que legal, apresenta então mais um pouquinho desse espaço pra gente. Interessante. Dauá tá por aqui. Que gostoso. E pra gente é uma surpresa ter esse museu, ter esses registros, porque a gente aqui do Causos em Prosa conhece muito pouco dessa cultura, dessa etnia. E fala um pouquinho pra gente desse espaço.
Eu acho que o Dauá vai falar melhor do espaço. Eu vou seguir falando, eu estou aqui também com ele, né, junto com outros, mas é um espaço de memória mesmo, de mostrar nossa existência nessas cidades do asfalto, dos concretos, que esconde rios, memórias, histórias. E esse processo é muito importante para reivindicar essa nossa existência, resistência também. Legal. E você, Levi Puri, né? Sim. Você é professor. Conta um pouquinho de você. Vou falar um pouco da minha história, Isso. vou falar dos que vieram antes também, que é importante. Sim. A minha família veio da zona da Mata Mineira na década de 60, fugindo de um trabalho escravizado. E a gente foi morar na beira do Rio Iguaçu. Voo Rio Iguaçu, que nasce na Serra do Tinguá, no Nova Iguaçu, mas vai passando por todas as regiões da Baixada. Então a gente ainda mora exatamente ali à beira do Rio Iguaçu, entre o que se chama Belfor Roxo. Sim. E Duque de Caxias. E nas andanças da vida, né, a gente foi fazendo várias coisas, mas eu sou professor já há 21 anos, atualmente já há algum tempo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Sou professor de ciências, sou escritor também, e a gente vai levando, através das nossas memórias e histórias, as pautas, reivindicando as pautas dentro do currículo escolar também na Prefeitura do Rio, com as crianças, né, e trazendo essa possibilidade de trazer essa memória mesmo como se fosse algo vivo dentro deles. Muitos não sabem das suas histórias, das suas ancestralidades, mas nessas rodas de conversa, para além da escola onde eu trabalho, eu visito outras escolas também, a gente vai germinando essas sementes. Legal. Muito importante o seu trabalho. Obrigado. Né? Não sai do livro e vai para o real, né? Você é a pessoa que está ali para relatar toda essa história e contar. Né? Sim. O livro, ele na verdade, Maru, eu vou falar o processo anterior, né? Porque a gente também não é dado para a gente ser professor, muito menos escritor, né? Vem através de um poema anterior chamado Menino Puri e a Gaiola, que vem através de um sonho com a minha avó, minha Tintiã, que é a avó em Puri, em 2021. E minha avó insistentemente falava, deixa o menino Puri falar. E aí eu escrevo esse poema como se fosse um chamado, né? As memórias também estão em sonhos. A nossa comunicação com nossos ancestrais também se vê aos sonhos, pensamentos. E eu escrevo esse poema, O Menino Puri e a Gaiola, em 2021. E numa roda de conversa sobre as pautas indígenas na prefeitura, alguém fala, olha, eu acho que você deveria já tornar esse poema um livro. Mas aí eu resolvo realmente escrever. Eu dei o nome a esse menino, é uma autobiografia, nem uma autobiografia, porque tem tantas outras biografias aí nesse livro. Sim. Mas essa história da família vindo da zona da Mata Mineira, sendo fundadores dessa região que é chamada de Vila Alzira, Brejo, Dique, lá na Baixada Fluminense, até chegar à vida adulta e num diálogo com a minha avó e os meus ancestrais. Aí eu chamei o livro de Maru e a Gaiola. Maru é um pássaro, é um gavião, é um pássaro sagrado para o povo Puri. E esse diálogo com a minha avó falando desses processos. Nossa, que lindo! Vou mostrar aqui. Tá aqui. Dá para pegar, peraí. Olha aí, gente. Que interessante. E quem quiser, como é que faz? Tem como? A gente está para reeditar, eu tenho algumas cópias comigo, né? Mas a gente está pensando em reeditar. Lembrar que a ilustração é feita por um outro Puri, lá de Carangola, o Tiago de Assis Petronilho. Ele que ilustrou, é baseado nos poucos registros de fotos, né? Porque a gente morava bem à beira do rio, então a gente pegou todas aquelas enchentes da Baixada, mas eu costumo falar que as outras fotos estão guardadas no leito do Voo Rio Iguaçu. Que legal. E o poema que inspirou, ele está no livro? Não, o poema é anterior. Eu posso falar aqui e ler, porque ele é grande. Se vocês quiserem, um fragmento. Um fragmento, assim, que você ajuda. Então, esse sonho, o sonho com a minha avó, né? Essa mensagem da minha avó para as crianças, da nossa ancestralidade, começa assim: deixa o menino Puri viver nas florestas e nas matas,
onde o perfume da sapucaia, tão rápido como uma onça, que traz magia ao anoitecer. Deixa o menino puri cantar a melodia dos passarinhos, que guia os nossos caminhos, como água dos velhos rios, desaguando o nosso ser. Deixa o menino puri falar, que a terra é sua essência, que minérios não compensam, que ganância traz a morte do nosso planeta desabar. Tataque Puri. Como é que a gente agradece em Puri? Do jeito que você quiser. E aí a gente está também num projeto de fazer esse poema, tornar esse poema um livro, que era o anterior, né? Acabou eu escrevendo o Maru, mas o poema é anterior ao livro. Então a gente pensa em editá-lo e tornar uma história para as crianças, principalmente. Boa. Vou fazer uma pergunta tola, talvez. Quando você teve essa inspiração, através do sonho com a sua avó, a inspiração veio em língua puri? Veio na língua que a gente acessa, na língua que porque o processo da língua também é um processo de silenciamento, né? Os antepassados eram, a partir do projeto colonial, de falar outras línguas, né? Sim. Mas ela veio com a frase, deixa o menino puri falar. Em puri. Em português. Entendi, em português. E aí, a partir disso, eu escrevo. Eu acho que ali era uma comunicação, né? Que essas histórias precisavam emergirem mesmo. Entendi. E germinar. Mas não tinha uma intenção, eu só escrevi. Foi na pandemia, foi em 2021, né? Onde todos estavam muito sensíveis. E eu acho que os nossos estavam ali próximos, né? Nossos ancestrais. E ela quis. Então, o poema, na verdade, é uma mensagem dela, da minha avó. Não? Eu só fui um braço da escrita. E você aprendeu o puri desde pequenininho? Foi passado? A gente está em retomada há muito tempo linguística, né? Dauá e outros puri faz um trabalho importante sobre a língua, sobre a retomada linguística, a partir dos registros, a partir das conversas, a partir do exercício dessa língua que está viva na gente, né? A gente precisa acessá-la. Sim, legal. Na verdade, a capa do livro é essa fotinha aqui, né? Se eu botar junto, foi baseada nas ilustrações que o Thiago fez. Perfeito, a gente vai colocar no Instagram o seu Instagram. Ai, gente, que lindo. Muito lindo. Muito Obrigado, lindo poder gente. compartilhar isso. E acho que eu posso só falar uma coisinha do nome, né? Eu em 2000, eu gosto muito de falar sobre isso, que também tem a ver a nossa ancestralidade agindo. Quando eu escrevo essa história, né, e trago de uma forma mais poética, que é difícil processos violentos trazer ele para uma poética, mas essa poética indígena, favelada, ribeirinha, que eu trago, o nome a dar, eu não queria chamar de Levi. Eu, em 2007, dou aula no ProJovem, um programa do governo de aceleração de jovens, né, e adultos. E um menino numa aula sobre professor de ciências, né, então a escolha também de trabalhar com ciência foi também através da minha ancestralidade, era dentro do que mais me conectava com a Terra, seria ciência e biologia. E esse menino desenha uma cadeia alimentar e no final tinha um gavião. E eu fiquei muito encantado com esse gavião. E aí eu digo, nossa, você desenha muito bem. Já era um jovem adulto, né? E ele falou, eu sou tatuador e tal. E eu faço essa tatuagem. 2007, ela tá aqui, acho que posso mostrar se vocês quiserem. E eu só acesso esses registros mais tarde, que Maru era um gavião, acho que em 2020. Maru é um gavião sagrado do meu povo. E eu entendi tudo sobre a tatuagem que eu não entendia, que se deu a partir de um outro, né? Mas é a ancestralidade falando. Que lindo, né? E esse gavião, ele ainda está aí pela natureza? Sim, não está as nossas matas, Mata Atlântica, Maru. Que bom. Às vezes se esconde como estratégia ancestral também, mas está aí, está em você, está em mim, está no Dauá, está em todos. Que força, né? É só ouvi-lo. O Maru tem um significado xamânico? Acho que para além disso, para o nosso povo, eu acho que os não humanos, né? Os animais, as plantas, os rios, têm vários significados. O significado é sobre ser, né? Você também se ver nesses outros seres tão importantes. Não se colocar, porque o ser humano tem essa necessidade de se colocar em primeiro, né? E os outros seres não humanos estão aí também mandando mensagem. Como eu trago o rio,
tem um poema que eu acho que eu quero dividir com vocês, chama Corpo Rio, que fala sobre isso, que nós somos rios, né? Eu posso falar? Claro. Cidade do concreto, cidade que esconde rios, cidade dos apagamentos, cidade sem memória. O ancião rio guarda histórias, o ancião rio tem memória. Há um rio no meu corpo, a memória dentro dele. Sejam rios, somos rios. Adorei. Testando o som. Tim Maia, chamou. Chama o síndico. Que legal. Chama o síndico, ótimo. Chama o síndico. Foi da área da cidade. A gente não chamou o síndico, mas a gente chamou Dauá de volta. Ah, Dauá, mostra um pouquinho o que tem nesse museu, que instrumentos são esses. Vamos mostrar para esse povo desse canal, conhecer culturas e artefatos. Mais um pouquinho, conta para nós. Eu estou olhando aqui, vendo para você continuar a poesia. Está tão poética sua apresentação. Né? Obrigada. Fala pra gente. Oi? O meu som tá legal? Tá tudo bom? perfeito. Tá. Tá um médio grave, assim, harmônico. Então, aí nós chegamos aqui, né, depois desse passeio ali pelo Largo do Estácio, que é uma coisa muito bonita, né, que é a história do início do Rio de Janeiro, né? E aí nós vamos entender, né, como nós conseguimos e por que nós fomos colocados aqui, né? Isso, ao vir para cá, para essa comunidade, significa também a gente poder dinamizar ou ajudar a dinamizar essa comunidade. E assim nós entramos aqui nesse conjunto residencial. E no período da pandemia, 2019, estávamos aqui isolados e aí disse, e agora, José? Né? José, para onde? Não pode ir para lugar nenhum, você não pode fazer nada. E aí foi muito difícil, né? Que foi um período que colocou aí os desafios, né? Aí foi quando eu olhei para minha estante, que eu não conseguia ler, que eu não conseguia ver, eu tenho que começar a arrumar os livros, arrumar as coisas, e voltei a escrever, voltei a compor. E aí, durante a pandemia, acontece uma proposta do Museu Nacional dos Povos Indígenas, os amigos, né? A gente está com um projeto aqui, vamos fazer um projeto falando sobre a cultura Ipuri, nós queremos produzir alguns episódios sobre a cultura, as culturas dos povos, e que tal? O que você acha? Eu digo, vamos embora, vamos fazer. E aí então eu tive que me virar nos 30, né? Aprender a filmar aqui, mandar o filme daqui para lá para editar, e foi todo aquele processo que eu tive que reaprender. Na realidade eu tive que me reinventar, e nesse reinventar veio também a coisa da produção dos instrumentos musicais, que é a viola taquara, que a gente já tocou, já mostrei para vocês, e vieram outros instrumentos. Aí eu tive que construir o meu maracá, né? A coisa de construir a própria identidade. E aí então eu vou imergir, né, numa pesquisa, né, das texturas, do galho do algodão, da cor do coco, né? E aí da forma como o coco foi se consolidando, né, dentro do seu processo de secagem. E aí depois eu vi que eu tinha produzido uma obra de arte, né? Além do maracá, eu poderia ter um corpo com boneco, então ele pode ser um maracá, mas como pode ter uma vestimenta e se transformar num boneco, né? Eu posso fazer uma animação com o teatro de bonecos, né? Posso dizer, pai, e aí, como é que você tá? E aí eu comecei a viajar nessas histórias, né? E aí construir o próprio instrumento, né?
dessa identidade que foi apagada, né? Então, isso foi muito bom para eu poder estar descobrindo essas belezas que é a natureza. Então eu fico viajando muito nessa coisa, né? Da forma, da cor, do jeito, né? E é isso que eu vou apresentar hoje, né? Nas palestras, né? Mostrando aonde está essa beleza, né? A beleza das coisas, ela está na própria coisa. Agora basta uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz lá o pajé, né? Então você ir descobrindo, né? Você preparando o seu olhar para você estar acessando essas belezas, né? E aí então, a partir daí vem o maracá, Robogurei Panaji, Machantie, Machantie. Que legal, gostoso. Não é? E aí vem a coisa dos pios, né? Que o Puri usa lá na mata, né? Lá no alto da mata, que é conversando nas montanhas. Aí cada um leva um pio com um timbre, com um som, e você cria um código, né? Código de comunicação, né? Daí os códigos de comunicação vêm lá desde muito tempo atrás com os povos indígenas, né? Aí o outro faz. E aí você vai falar, né? Dentro desse código você vai dizer, ó, tem gavião, tem onça no mato, tem homem chegando, homem branco chegando, tem homem preto chegando, tem homem amarelo, tem rio, tem cobra, né? Vai vir um vento, a boiada foi solta, quer dizer, aí você dentro de que você convenciona, você vai, né, das linguagens que são construídas entre as pessoas, entre os grupos. Não é isso? Era um Então, modo de comunicação, de sobrevivência. Isso. Não é? Defesa. Interessante. E de sobrevivência, né? Sobrevivência. De sobrevivência, né? Quer dizer, com a invasão, você vai ter que criar uma outra linguagem, né? Porque eles até então não conseguiam entender quando os povos falavam na própria língua, né? Então, com a proibição do uso da língua, né, pelos povos, né, e utilizar só o português, aí você tinha que inventar outras formas de você comunicar. Sim. Como antes, eles também se comunicavam de acordo com as distâncias, que você está aqui, o outro está lá embaixo, lá no alto do morro, não vai ouvir. Agora, se você tem um elemento, né, que você vai soprar para lá, né? Então ele vai expandir, Sim. Né? Aí eu aproveitando esses ensejos de estar exercitando, então são os pios são sem furos, né? Não tem furo. Aí eu vou aproveitar para ir utilizando várias formas. E aí serve para fazer as danças, né? E então esse E aí você vai trabalhando as sonoridades, aí você vai descobrindo os tons, as tonais, subtonais, né? Aí quando você junta, faz assim. Né? Aí você junta outro naipe. Nossa. E aí você sai pra roda, né? Aí você vai rodar, aí você vai cantar, isso é terrível. Aí né? tem os rituais, né?
Os rituais é a partir de você sair para a dança. Sim. A dança é o ritual, né? E aí dentro das danças vão vir os elementos que vão compor que tipo de ritual que vai acontecer. Se é casamento, se é festa, se é batizado, se é aniversário, se é para a lua, se é para a água, se é para a chuva. Sim. Quer dizer, os rituais são, vamos dizer, a pauta, como a gente fala na imprensa, né? A pauta, ou a agenda, ou mote, né? Na poesia. Né? Quer dizer, então você vai ter uma peça, um motivo, né? Um motivo para você estar realizando, né? E essa imersão. Bom, então, quer dizer, e com isso, aí nós temos a flauta doce, né? Que aí eu vou observar uma flauta doce e vou reproduzir aqui ao meu modo, sem seguir a métrica da flauta convencional, do padrão convencional. Aí eu vou utilizar o meu espaçamento, o meu espaço, o meu dedo, né? Da criatividade. E aí você vai reproduzir no som dos animais, enfim. Interessante. E aí você vai tocando, né? E aí você entra numa viagem, né? E aí você vai embora, né? Os puris são muito musicais, né, o Dauá? Olha, os puris são bem divertidos, sabe? Eles gostam muito de gozar, os outros ficam rindo da nossa cara, né? Então... Sim. E aí, cara, os timbres, aí eu vou viajando, né, nos timbres, nas tonais, o que está saindo, né, o imprevisível, né, eu gosto do imprevisível, né, que é para sair dessa lógica do eurocentrismo, né, do quadrado, você isso, você aquilo, isso precisa ter. No início foi difícil para mim, porque na coisa da pesquisa eu queria encontrar um tom, né, dentro da escala musical, aí não conseguia, aí fiquei meses tentando explorar as violas, e cada uma viola ela tem um som, ela vai dar um próprio, né? Então, o som que ela está fazendo, né? E aí... Que delícia! É um instrumento, um brinquedo, Sim, porque é muito interessante. o tempo todo, né? O tempo todo você vai estar se divertindo, você vai estar viajando, você vai entrar no que o instrumento está trazendo, né? O som que ele vai dar, a personalidade dele, o timbre, as coisas. Você precisa estar se preparar para isso, né? Então eu tive que me preparar também, né, para saber. Aí eu ficava e tive que aceitar. Então essa dá um som, essa daqui já tem 3 cordas. E você mesmo produziu? Sim, todas. Sim, ninguém faz nada para ninguém, não. Você pode fazer, você vai lá na loja e vai comprar, né? Você vai lá na loja e vai comprar, ou então encontrar um grande luthier que faça. Né? Agora, nossa, que legal. Agora isso aqui não, porque isso daqui é um instrumento que vem de uma tradição puri, né, muito antiga e que foi registrado, e o registro da presença dessa viola de 1835, puri da Pfeiffer, com um grupo de puris lá de tal cara,
e depois os puri em Minas Gerais produzem, depois o pessoal do Espírito Santo produz, aí eu vou ver essa viola e estou revivendo essa viola através dessa linha de pensamentos, de pesquisa, de instrumentos que os puris usavam. Né? Então é um reavivamento, né? E usa, né? E agora usa, né? Usa, mas não é USA, não, é UZA. E é bambu, né? Para quem não Bambu. conhece, é o bambu, esse bambu comum que a gente acha na mata, é um bambu Esse é bambu específico, é gigante? bambu gigante. Só tem bambu que você acha, né? Você não tem um bambu que de outro jeito. É porque tem uns bambus mais largos, o que a Sim, pessoa usa para... o que você vai ter, né, são as diferenças, né? São vários tipos Sim. de bambu, são várias espessuras. Aí, quando eu vou fazer as apresentações, eu vou estar falando dessas diferenças, né? Legal. De cor, de tratamento. Esse daqui é um bambu que não foi tratado, esse é um bambu que foi tratado. E aí, esse aqui é um bambu brasileirinho, esse já é um bambu lá de Minas Gerais, que eu trouxe de Minas Gerais. Então, vai ter são muitas espécies de bambu, não dá para enumerar aqui. Né? Sim. Existem muitos músicos no mundo inteiro que trabalham com bambu, que fazem bambu. O que nós estamos fazendo aqui é falar, né, dessa viola, desse instrumento, né, que é um instrumento dos puri, a viola de taquara, e também que esse instrumento pode ser produzido, né? Eu não tenho para venda, eu tenho para mostrar que é possível se fazer. Então você pega aí, faz o seu, mete o dedo, rasga a mão, como eu rasguei, para poder. Não tem esse negócio, qual é o mercado, né? Não tem. Não. E tudo isso faz parte de manter viva a tradição dos puri. Seria isso também, né? Sim, principalmente. Principalmente, essa é a finalidade. Né? Eu acho que na realidade, eu acho que até bem antes, né? Eu acho que é trazer tradições dos puri, né? Que é a viola, que é o canto, que é as ervas medicinais, os conhecimentos, né? Para os tempos atuais, né? Porque durante um tempo não foi possível se manter essas tradições, né? Sim. Então, hoje a gente está trabalhando numa divulgação de mostrar que isso é possível, né? De nós fazermos através da música, da arte, da cultura, né? E eu, por exemplo, tenho essa outra peça aqui, que é uma peça já com uma pesquisa do galho da palmeira, né? Então tem essa peça aqui, que vai fazer outro som. Ela é feita de quê? Galho da palmeira. Não, é a parte de essa parte mais... Aqui você vai ter a cabaça. Cabaça. É a cabaça. Eu estava tentando lembrar um nome. Então você vai acabar. Nossa, é uma viola, que linda. Não, e é uma peça artesanal, é uma peça linda. Linda. Além de instrumento, é uma arte. Aí você vai produzir uma sonoridade diferente, diferente dessa sonoridade que você tem através, né, dos tempos esquecidos, né? Nossa, que lindo. Que alguns grupos mantêm, né? Nós temos alguns grupos no Brasil que mantêm, que fazem esse trabalho de trabalhar com a música do campo, música de pesquisa. Temos grandes músicos que eu venho me inspirando nesses músicos, né? Eu vi nessa turma, né? E ao longo do tempo que me animou, né? Eu hoje fazer esse trabalho com esses instrumentos, né? E aí entender que cada um vai falar de um jeito, né? Ele tem personalidade própria. Aí foi um amigo músico que me mandou, ele virou e disse: olha, aqui você me manda, que eu gravava, eu fazia viola, aí chegava, gravava e dizia: ô fulano, ô Bianco, dá uma escutada aqui, diz que tom é esse, porque eu sei fazer, mas não sei o tom que tá dando. Então, sabe, me dá um dó, um ré, não, cara, eu não sei, cara, eu tô, sabe, intuitivo, né?
viajando nas notas, nos tons, no semitom, aí ele vem e fala para mim, olha só, a viola, uma dá sol, outra dá si bemol, outra dá ré, outra dá não sei o quê, sabe? Então, cada viola vai ter o seu som próprio, tá? Então, e aí você desconstrói essa escala musical, né, orfeônica, né, acadêmica de não, você abre, né? Muitos músicos usam isso, tanto citar aqui, tem muitos que a gente vem acompanhando que usam essas escalas, essas formas, né, de estar compondo, de estar trazendo. Tem grandes músicas nossas que você diz assim, para onde é que eu fui, né? Quando eles estão executando, né? Então, quer dizer, e aqui no Museu da Cultura Puri nós temos a peteca, né? Essa peteca linda feita com palha de madeira. Brinquedo de criança. Um brinquedo de criança, né? Linda ela. Completamente artesanal. Completamente artesanal. E também agora mostrar para vocês, né, que essa pesquisa já vai ser 2019, em 2022 nós montamos o Museu da Cultura Puri, né? Então, o Museu da Cultura Puri é uma oportunidade que nós vamos ter de estar contando a história que foi negada, né? Então, aí eu tenho uma concepção que são paredes, onde cada peça ela vai contar uma história, né? Beleza? Cada peça vai contar uma história. São várias histórias, são muitas histórias, então não dá para ficar... Eu acho bom que visitem a gente, que façam contato, que venham, que prestigiem o canal seu, que prestigiem o meu canal no YouTube também, o nosso canal do Museu da Cultura Puri também, né? Para conhecer as variadas formas e peças que nós temos aqui. Então aqui, por exemplo, a questão de escrever a história, nós vamos ter aqui uma cena, que é a cena da Niguara Puri, que é um tipo de abrigo, né? É uma montagem de uma... O pessoal fala oca em tupi, né? E Niguara em Puri, né? Que é uma cabana que foi registrada pelos viajantes em 1835. Então eu vou trabalhar com essa lógica de registro histórico, contar a história e trazer essa história para a atualidade e contextualizar a existência do Puri, que aí a gente traz aqui para o mapa do Brasil e inclui o Puri, né, no mapa do Brasil. A minha avó já dizia, quem não é visto não é lembrado. Então, sabe, você tem que se inserir, né? E aí nós vamos ter aqui nesse espaço aqui, a ideia é uma lojinha onde nós temos a parte de literatura, que são os livros. Aí nós temos os livros que a gente publicou, que eu publico. Tem esse CD, esse é o meu CD, né? O Tlana, Os Sons da Viola de Taquara, da Wakanta em Puri, que está no YouTube, Deezer, todos os canais, todos os streams você vai encontrar. Que lindo. E aí vou ter a parte de literatura, com literatura de vários povos, Tupinambá, Cariri, Chocó, Funiô, Dessano, Tucano, enfim, né? A gente vai trabalhando com uma ideia de um museu Puri, mas que na realidade é um museu indígena, né? Aí nós criamos aqui o movimento de ressurgência Puri, que já é reunião desses puris de várias localidades, de várias regiões, né? Que lindo, símbolo. Tem um significado, sim, assim? Sim, é um rosto. Você olha, é um rosto, né? Com a pintura, é o nariz e o rosto. Que lindo, gente. Lindo demais. E então, aqui o museu, vocês recebem escolas? Sim, direto. Nós já estamos com 1.800 visitantes em 2 anos de funcionamento, né? Aqui é a nossa bandeira, né? Sim. Museu da Cultura Puri. Essa é uma obra da Beth, aqui, que a artista plástica Puri, que faz trabalho com barro, com tinta de barro. Hein, né? Gente? Faz um trabalho muito lindo.
lá em São Pedro da Serra, né? Isso é um tipo de casca de tronco, né? De árvore? Não sei. Ela dá, a ideia é dar a ideia de uma casca de árvore. É, né? É. Tá vendo só como eu tô aprendendo? Tá. Eu aprendo rapidinho. E aqui, como você visualizou lá, aquela niguara, então nós levamos 8 anos para montar uma niguara daquela lá. Então são 25 anos que a gente está fazendo esse trabalho. Então foi 8 anos para a gente chegar a conseguir fazer uma montagem arquitetônica para provar que o Puri também tem medicina, canto, música, arquitetura, né? E cultura. Tem né? todos os componentes de um povo. Sim. Tudo. Né? Aí aqui, nessa parte de baixo, nós vamos ter aqui umas imersões, né? Que aqui é a nossa loca, né? Onde nós vamos ter a madeira, as pedras, né? As representações, né? Sim. Dos nossos símbolos, de muita pedra de beira de rio, pedras representativas, né? Eu tenho aqui a pedra da Pedra Sonora, que é lá de Resende, né? Que faz som, pedras de Minas Gerais, né? Então nós estamos muito ligados à coisa da natureza, né? Essa energia da natureza. E aí eu vou ter aqui uma niguara, né, falando a coisa do abrigo. Isso é Chucuru Cariri, então isso é uma obra Chucuru, né, do Chucuru, E nós vamos ter essa peça aqui dos povos indígenas da Amazônia. Vou ter aqui uma peça dos indígenas do Equador, uma peça dos indígenas de Venezuela, entendeu? Então, é um espaço indígena, né? Onde Puri, porque é o Puri que está organizando, mas é aberto dos indígenas. Esse é uma arte Puri, do Puri. Esse é o tronco linguístico Macro-G, que nós fazemos parte, né? Que é o Machacali, Chacriabá, Krenak, Aranã, Mucuri, Pataxó, Atu, Araguajá, o Caxixó, Chucuru, Cariri, Pancararu e tantos outros povos, né? Que é o tronco linguístico Macro-G, que é essa língua das músicas que eu cantei para vocês. Lindo. Né? E aí nós estamos num processo de estudo de revivência, né? Então, revivência, os menores só aqueles que nascerem que ouvirem cantar, porque nós menores maiores não ouvimos ninguém cantar. Sim. Né? Então nós estamos reescrevendo a história. Aquele canto que eu fiz para vocês, o Copuguri, é um canto que foi registrado pelos viajantes, que nós estamos revivendo ele agora. Sim. Então nós estamos trazendo essa língua, estamos fazendo uma revivência, né? Revivendo essa língua, né? Então, e aqui é uma pauta musical, né? Porque esse museu foi montado por um músico, né? O Leonardo Espírito Santo e a Brenda Mella, né? É uma parte do pentagrama, né? Uma ideia, né? Uma ideia. A gente fala assim, mas a pessoa Você observa. coloca a clave ali no pontinho, Sim, simbolizando uma a ideia pentagrama. é você trabalhar com símbolos, né? Sim. E aqui nós vamos ter a história do pequeno corredor, que é o pequeno corredor Puri que traz as histórias, então ele vai soprando as histórias, trazendo as histórias para a gente escrever, contar, né? E ali como você agora, por favor, vai ler a história da língua Puri, que você já treinou, né? Que você parou ali, então, dever de casa agora. Você vai ler para os seus ouvintes, né? E depois eu canto. Público nosso, me perdoem, tá? Eu juro que eu vou dar o meu melhor. Sim, mas acontece que eu sou jornalista também, então tem que jogar no fogo, né? Eu também não brinco em serviço, não, tá pensando o quê? Vamos lá. Canto Borato-i. Sei. Borato-i. Ambu Maruê, Agna Ambote, Maruche, Romanoto e Romano Alau Guerri.
Perdoe-nos por isso. Perdoe? Perdoe por quê? Tá lindo. Quero ter essa gravação depois. Moratoe, ambo marue, anabote, maruche, romano torre, romano alogue. Compreendi, e tá aí. Acho que eu errei pouco. Sim, sabe, eu acho que nós ficamos muito nessa lógica, né, de ficar, não, como é que é? Não pode, é proibido. Proibido o quê? É proibido proibir. Entende? Eu acho que é isso. Né? Nossa. E tem uma sonoridade gostosa de falar. Sim. É curioso porque é muito singular, né, de uma etnia, mas não é distante de mim. É curioso isso. Eu senti essa familiaridade. Sim, isso vai se dar com referência à coisa da territorialidade. São as sonoridades territoriais, aonde nós vivemos, onde nós nascemos. Quando você traz essa observação, é muito importante que você se conecta com essa sonoridade. Né? Então, isso são teses que a gente vem discutindo, vem mostrando, né? Onde é que está a música indígena na música popular brasileira? Né? Então, hoje você tem os mix, os beats, que os caras pegam o som daqui, dali, coisa e tal, mistura e você não encontra, né? Então, nós já estamos num processo contrário, diferente. Nós já estamos num processo de mostrar, né, aonde esse som está, né, aonde esse som está sendo produzido e onde foi a sua origem. Né? De onde ele originou? Ele originou desses povos indígenas. Né? Então ele tem uma territorialidade local. Né? O som da montanha vai ser um som de beira de mar vai ser outro, o som do agreste vai ser outro. Quer dizer, então isso são alguns estudos que nós temos feito. Eu também participei já de um curso que fizemos na Escola de Música, né, da FRJ, né? Participei do Encontro Internacional de Religiosidade Indígena, né? Religiosidade com o canto indígena, Puri, levando, né? Então, são processos de estudos, né? Nós estamos em estudos para justamente justificar. Que legal. Né? Justificar, olha, o Puri está aqui, o indígena está aqui, o indígena está ali, o indígena está aqui, o indígena está ali, né? E o indígena vai continuar existindo, porque nós somos frutos dessa terra, né? Nós somos elementos dessa terra, né? E agora a gente lutando de forma legal, nos direitos legais, com o conhecimento que adquirimos, com a nossa formação, poder trazer o esclarecimento para as pessoas onde é que está essa indigenalidade. Né? Fantástico. Então isso é o nosso sonho, a nossa busca, pesquisa. Seja lá o nome que quiser dar. E diversão, e propósito, e diversão, e tudo, né? Afinal de contas, é o sabor, é o cheiro, o aroma, é o jeito, é o acolhimento, né? Onde é que está, né? Essa indigeneidade, né? Ela está nisso aí, né? Porque eles dizem, vocês querem terra para quê? A gente quer terra para viver, né? A gente quer terra para plantar, a gente quer terra para criar nossos filhos, para criar nossos netos, né? Ou será que só os netos de vocês ou os filhos de vocês têm direito, né? Sim. Um direito que foi tirado de nossos povos, né? Sim. Então, até quando vocês vão continuar negando nosso direito de vida? Porque é um direito de vida, né? Então, e nós estamos fazendo isso de forma, né, bem sutil, né? Cantando, mostrando, olha só. Eu não quero que você me dê, eu compro a sua terra, né? Eu chego e apresento a minha arte, eu mostro o meu trabalho, mas como tal, o meu trabalho precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido. Sim. Né? Sim. Então, essa luta, nós conseguimos criar o Conselho Estadual do Direito Indígena, não? Então nós estamos falando de leis que existem
e que precisam ser cumpridas. A Lei 11.645, que foi criada para a difusão das culturas indígenas, precisa ser implementada. A contratação dos professores indígenas para dar aulas nas escolas, para estar repassando os conhecimentos dele indígena, e a garantia, né, do indígena no nosso território, né, da integridade física, psíquica e mental do indígena no nosso território, que esse é o nosso território. Então, já que é nosso, né, eu acho que os governos precisam ter pelo menos a responsabilidade de serem responsáveis por aquilo que eles se propõem, né? Porque eles estão lá para fazer esse trabalho administrativo. Eles são administradores de um bem público, que é nosso. E de nos representar, né? Que eles não nos representem, mas que pelo menos eles entendam que o que eles estão lá para fazer é administrar o bem dos seres humanos, né? Então, os seres humanos é preto, branco, azul, amarelo, preto, é pobre, é rico, é tudo. Agora, as coisas têm que ser equânime, né? Não pode ser mais da forma que é, né? O direito é só para os privilegiados, para os amigos do rei, né? Sim. O direito é de todos, né? A mesma criança que estuda aqui na Zona Sul, o mesmo direito precisa ter uma criança que estuda na Zona Oeste, no centro, numa comunidade mais afastada. As mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. Importante. Muitas coisas têm sido feitas positivas nesse sentido. Eu tenho ido nas escolas, tenho atendido as escolas, inclusive você tinha até falado isso, né? Perguntado isso. Então atendemos as escolas, né? Atendemos as escolas, aí nós temos aqui parceria com as escolas, atendemos as escolas de São Carlos, atendemos as escolas de Catumbi, Rio Comprido, Sambódromo, né? Universidades, enfim. Então estamos aqui atualizando que nós estamos trazendo a cultura indígena com dignidade e também com oportunidade de nós estarmos trazendo uma conceituação atual, né, contemporânea da visão do que é cultura indígena e como os indígenas encaram a definição do conceito de museu, de museologia para ele. Para o indígena, isso tudo é um museu. Porque a natureza, né, é aberto, né? Não precisamos de simplesmente ter um prédio, um castelo abandonado cheio de fantasmas que fiquem voando e tal, para poder dizer que é museu. Ou vamos ter que ter aquela peça de 30 mil anos para dizer, esse é um museu. Não. Tá? A história ela é viva. Ela é muito presente. Então nós estamos trabalhando com uma narrativa, né, dessa de paredes, de peças, que cada peça conta uma história. Né? E aí a visitação precisa também ser planejada, né, até para você ter tempo, absorver a história, né? E respirar, né? Eu acho que o direito, nosso direito fundamental é ter direito a nós respirar. Viver nessa terra que é a nossa casa. Pois é. Não é simples assim. A gente não tem terra, domicílio na Lua e nem Marte, é aqui. Pois é. E o direito de todos. Também pode até ter, agora só que por enquanto nós estamos aqui. Então, a realidade de hoje é essa aqui. Porque é muito isso, né? Porque nós ficamos discutindo muito essas coisas e outras coisas que na realidade os indígenas, quando eu cantei aquela música Alquepotê para vocês, né? Alquepotê quer dizer poeira de luz, né? Então nós acreditamos que viemos das estrelas. Nós estamos aqui numa curta passagem. É simples, né? Então, agora para onde eu vou, não sei. Eu tô.
Eu tô agora, né? Então, enquanto eu vou aproveitar enquanto eu tô. Quando eu chegar lá, né? Então, aí, né, aproveitando esse gancho, né? Quando eu preciso de fazer a comprovação da existência do Puri, né? Então, é aquela música que a gente traz, né? Vejam que modalção é essa, que o Puri aprendeu a cantar, sobe, serra, desce, serra, viola. É de Machaxi, de Machado, de Taguari, de Taguari. Eu vi Puri por lá, então viu Puri por lá, viu, então tem Puri, né? Então é isso, porque nós temos o tempo todo, dentro da nossa sociedade, tendo que provar. Cada um de vocês que estão aí em casa agora, né? Você sai de casa, você tem que provar que você. As crianças têm que provar, sabe? Então o tempo todo nós temos que provar aquilo que nós somos, se não somos reconhecidos, sabe? Então, como é isso? Que estado é esse? Que vida é essa? Não é? Se eu estou aqui, eu existo, não é? E agora provar. é mentir. Exatamente. É hoje, é agora. Então faça hoje, né? Faça o seu hoje para você possivelmente ter um outro amanhã. Né? Então, a cultura indígena vem trazer isso, né? Bem viver. É o bem viver. Então, o que eu preciso para bem viver? Né? Há um lugar para dormir, uma comida para comer, um ar para respirar, uma prainha para banhar, um riozinho para tomar um banho, sabe? São coisas tão simples. A gente precisa de bitcoins. Depois, mais, né? Falar uma poesia, cantar, deixar, sabe? Sim, fantástico, Dauá. A gente está muito... eu tô vaidosa, porque é um privilégio estar aqui, ter sido recebida por vocês, pelo Levi, por você, e que para a gente tudo isso é muito novo, de verdade, tudo muito novo. Conhecer um Puri de verdade, ele existe, ele está aqui. Descobriu o Brasil. Eu estou tocando nele. Descobriu o Brasil. Isso vai ficar para a eternidade, porque vem cá. essa nós estamos aqui, né? É bom demais, né? São essas coisas. Vamos lá. Olha aí. Registrando esse momento. Agora só falta eu aparecer. Agora falta você. Um bocadinho. Agora aqui, peraí, agora eu entro em cena aqui, vamos ver se aparece alguém. Aí. Eu tô aqui. Parece. Só esticar bem o bracinho. Estica o bracinho. Meu bracinho. Dá um giro. Olha eu aqui, ó. Olha lá, olha aí. Um traveling. Ai, gente. Chutei. Tô emocionada. Até a próxima. Gente, curtam, compartilhem, comentem, façam parte dessa grande família Puri. Isso. Que tem um pouquinho de Puri em cada um de nós, eu tenho certeza disso. É isso mesmo. Muito obrigada. Até já. Tchau. Cinegrafista novo no caso. Vou assinar contrato. Que lindo, gente. Obogure Itanaji, Obogure Itanaji, Guaxantie, 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 Guaxantie. E essa é a música da vitória dos Puri, né?